Oiê! Tá começando mais um episódio do SMT Cast, que é uma série de videocasts que a gente fez com o intuito de compartilhar um pouco sobre a vida, a rotina, né, o lado B de alguns dos nossos clientes e parceiros, né? Como que a gente vai receber hoje. Sim, hoje é um dia especial pra nós, Sim. que é uma super parceira que a gente admira muito, né, Vá? Isso. E que então a gente até tá um pouco nervosa, A gente assim. precisa confessar que a gente precisou estudar um pouco mais, assim, pra Sim, esse, poxa, né? ela é de responsa, né? É Um uma case. jornalista de respeito, É. editora de site e também tem um podcast próprio. Uhum. Ela é mestre de cerimônias, roteirista, apresentadora. Ela também se engaja muito em causas sociais. Uhum. É apaixonada pela vida. Ela tem como uma bandeira o feminino e a gente quer falar e saber um pouco mais sobre isso. Ela ama fazer conteúdos para as marcas. Tem, assim, uma forma de levar a vida, assim, muito inspiradora, mais leve, né? Sim. Apreciando o atual presente. Enfim, a gente admira ela demais, como a gente mostrou aqui. E a gente tem o prazer de dar as boas-vindas para a Roberta Pichoff. Ai, desculpa, eu tava treinando tanto pra falar certinho, mas acho que Eu tenho foi. uma cola aqui, é Psychos. Isso aí, seja bem-vinda, Beta! Aê! Adorei! Meu Deus, que introdução mais tão linda! Se vocês me deixam sem jeito, até com calor aqui, Jesus amado. Ai, que bom, seja bem-vinda, a gente tá muito feliz. Desculpa ter pronunciado errado o teu sobrenome. Tem problema, gente. Se eu digo, é um fardo que eu carrego na vida, mas enfim, faz parte. Mas eu é tão compartilho lindo. contigo, meu sobrenome também é difícil, a gente fez questão de ensaiar, assim, E mesmo bastante. assim não deu, acho que foi a emoção da hora. É isso, é verdade, né? A gente tá aqui pra isso, a gente quer que tu fique muito à vontade também, a casa é tua. Nos dá algumas dicas também aqui no decorrer do programa, enfim, se a gente errar alguma coisinha, tu releva. A ideia é a gente trocar, né, esse conteúdo que muitas vezes a gente conversa, né, nos bastidores, conhece um pouquinho mais, mas a gente quer que mais pessoas conheçam, né, esse lado B da Roberta, que é tão fascinante, assim, que a gente se inspira bastante também em ti, né? Ai, que lindas. Nossa, é uma honra estar aqui. Fico muito feliz de ver o desenvolver de vocês, o quanto de coisas que vocês foram construindo ao longo dessa jornada, né? A gente se conhece lá do corporativo, cada uma de nós foi conquistando o seu próprio espaço, trabalhando da maneira em que acredita, e isso é tão valioso, né? Uhum. Então é uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história, que se confunde com a de vocês, né, gurias? Sem É dúvida, verdade. sem dúvida. Muito obrigada, né, por estar com a gente nessas. A gente tem algumas perguntas, eu já quero começar, porque a lista é grande, né, Cê? Sem dúvida. A gente tá aqui cheia de curiosidades. A Cê falou sobre o feminino, né? Então, o feminino é algo muito latente em ti, né? Tanto o empreendedorismo feminino, ou até essa questão também da mulher, do apoio às mulheres, da sororidade, ou de incentivar que as mulheres possam fazer o que elas quiserem, onde elas quiserem, né? A gente queria entender de onde que isso surgiu. Se tu também, né, esse movimento foi incentivada pelas mulheres da tua, né, na tua família, ao redor, como que surgiu isso? Então, gurias, foi um processo, na verdade, assim, olhando um pouquinho na minha história profissional, eu vejo que eu fui muito permeada pelos homens, né? As minhas referências de liderança, né, de colegas, assim, eram muito masculinos, dentro da minha casa também, quem que puxava a frente era muito meu pai. E eu percebi que eu precisava virar um pouco essa chave. Até o momento em que eu me tornei empreendedora, eu notei que era importante que a gente se apoiasse, que a gente tivesse uma rede para poder prosperar. Vocês bem sabem, né? Quando a gente começa, quando a gente é pequeno, a gente não vai a lugar nenhum sozinhas. Não, com certeza. Então, eu notei que, poxa, tem que haver esse movimento. Só que, por outro lado, eu notei também que esse lado ficava muito, como é que eu vou dizer assim, com dificuldade de vir à tona, porque eu sentia também que existia uma disputa entre nós, né? A gente era muito incentivada a isso. Isso verdade. é histórico. É isso terrível e é fomentado e alimentado até hoje, né? Até hoje. Isso. E é uma falta que a gente tem e é uma prática que a gente foi simplesmente reproduzindo ao longo dos anos. Tá muito enraizado, Exato, exato. Então, é preciso quebrar isso, né? E como que a gente faz para quebrar? Mudando primeiro dentro da gente,
né? Entendendo que é um movimento que precisa partir de nós e que vai, assim, das pequenas coisas. E isso eu falo muito com a minha mãe, de não criticar a tua amiga, porque ela deu uma engordadinha, né? Mas ela não tá bonita com essa roupa. Aquele mas como ela comentar só por envelheceu. comentar, que na verdade não leva a lugar nenhum, né? Exatamente. Tu tá só, sabe, desprestigiando essa mulher, colocando ela pra baixo, e tu mesmo falando isso também não vai te fazer bem. Com Então, é certeza. mudar um pouco essas pequenas coisas, esses comentáriozinhos que não acrescentam em nada, nem para ti, nem para o outro. E mudar essa percepção da mulher. Poxa, ok, será que ela engordou porque ela não está passando por algum problema na vida dela? Quem sabe, assim, vamos dar um apoio para ela de uma outra forma e não chegando nessa crítica que daqui a pouco nem vai chegar nela, mas tu vai falar para outra pessoa e aí vai ficar essa conversinha que não leva a nada. Não leva a nada. Só enfraquece, Exato. né? Então, foi dessa percepção, assim, de que a gente vem de uma realidade em que nós somos colocadas umas contra as outras e do quanto que isso nos prejudica, do quanto que em algum momento na tua trajetória, na minha trajetória profissional, isso foi muito marcante, isso me prejudicou e eu sei que eu prejudiquei a outra também, as outras, e que era preciso mudar isso. E do quanto também no privado isso te atrapalha, te incomoda, e que quando a gente percebe que com essas mudanças a gente pode sim criar redes de apoio genuínos, verdadeiros, a partir de elevar a mulher, né? De trazer de quebrar, né? Exato. Eu acho que às vezes quando tu vai contra uma massa, tu causa já, né, um espanto, tu causa um interesse de sem outras dúvida. pessoas, porque tu tá quebrando aquele ciclo, né? Isso. E cala, sabe? Eu faço muito assim. Começa uma conversa nesse sentido, eu simplesmente não participo. Ai, que eu bom. encerro, não me manifesto, não me pronuncio, porque É muito não vai ser tóxico, legal. né? Exato. E a gente, né? E tem tantas e vai se outras alimentando coisas pra gente- disso que não leva a nada, né? Isso. Então, é uma prática histórica que a gente sabe que vem muito do nosso contexto social, de que a gente ouve o tempo inteiro, de que nós não sabemos nos apoiar, de que a gente está sempre disputando por espaço pelo homem da outra, por não sei o quê. E, cara, não é bem assim. Vamos parar e vamos fazer diferente. Vamos ver que a gente, unidas, a gente é muito mais forte, a gente pode construir, né, relações muito mais virtuosas do que ficar alimentando essa discórdia onde nos colocaram, né? Com certeza. E dentro disso, assim, de toda essa identificação, porque tu identificou isso, né? Viu essa situação e a gente acompanha o teu posicionamento, o teu conteúdo das redes sociais e vê o quanto que tu usa essa ferramenta para realmente esclarecer e trazer essa pauta para a discussão, né? E isso é muito legal, assim. E aí a gente queria que tu nos dissesse, assim, qual o papel, assim, que tu enxerga, assim, tu como comunicadora, em realmente trazer esse assunto pro diálogo, né? Sim. Sabe, gurias, que é tão legal quando a gente, com pequenas atitudes, com pequenas coisas que a gente vai lá e compartilha num story, que a gente produz algum conteúdo que a gente pensa, não, de repente vai engajar, ou não engaja tanto, ou não dá aquele resultado que a gente gostaria, mas aí alguém chega pra ti, vem e te traz num direct, assim, Roberta, aquele post que tu fez, aquilo que tu compartilhou, entrou num momento tão importante pra mim, eu precisava ouvir isso. E isso é tão gostoso. Eu acho que, para mim, assim, a rede social ela é muito essa ferramenta assim, de incentivo para as mulheres, de fortalecimento dessas relações, de gente entender que a gente pode aquilo que a gente bem entender, que a gente bem quiser. O espaço é livre, a gente constrói o que a gente quiser e a gente tem força para isso. Hoje mesmo eu recebi, antes de a gente entrar aqui ao vivo, a gente gravar esse programa, uma conhecida minha também me mandou uma mensagem dizendo, Roberta, esses dias tu postou algo no sentido assim de que a gente pode aquilo que a gente quiser e quando a gente tiver medo, aí sim que a gente tem que ir lá e fazer. Nossa, para mim foi tão importante. Então, a gente não dá bola, às vezes, para aquilo que a gente compartilha, pensa assim, ninguém vai se tocar com isso, pelo contrário, assim, aquilo que a gente reverbera, aquilo que a gente compartilha, tem alguém olhando sim,
E tem, pode ser muito faz importante. sentido para outra pessoa, porque ela pode estar vivendo Isso. algo parecido, né? Isso. Ou, mesmo não instantaneamente, mas aquilo fica marcado e depois ela vem e te traz também. Ah, olha, aquele Isso. dia tu publicou algo e aí faz sentido, as pessoas vão conectando também, né? Exatamente. E eu venho, assim, de um lugar onde acho que existia muito esse individualismo, né? O ego e do tu ser uma pessoa de sucesso, tu ter um reconhecimento e tal. E aí eu comecei a perceber, cara, mas quando a gente tá junto em coletivo é tão mais gostoso e tão mais verdadeiro. E aí, por isso surgiram esses projetos que a gente vai falar mais adiante, que é o site, é o podcast, é sempre trazendo outras mulheres junto. Porque eu percebo que isso, para mim, é algo que faz sentido, é algo que é importante, me alimenta e alimenta as outras mulheres também. Ah, Então, Ah, sem dúvida. É tanto conteúdo, é tantas histórias que a gente se reconhece, que a gente cria uma conexão, né? E até então tu pode falar um pouco para nós sobre o site e o podcast, por que desse movimento, assim, e como que isso funciona, o que tem que a gente vai encontrar no site quando a gente acessar. Maravilha. O site, ele é um projeto super antigo, gurias. Assim, antes da pandemia eu já vinha pensando, preciso fazer um site muito dentro daquela lógica de que a gente não pode ser refém das redes sociais, né? A gente tá vendo, né, todo o engajamento difícil que tá dentro do Instagram, galera toda migrando pro TikTok. Aí tá, até que ponto eu me identifico com o tipo de conteúdo que tem lá no TikTok? Será que eu quero fazer esse movimento? Aí eu comecei a refletir muito sobre também a vontade de resgatar um pouco da escrita, que para mim foi sempre muito importante, foi por onde eu comecei na comunicação, né? Foram quase 20 anos trabalhando em redação. Sim. Isso aqui, quando eu saí, eu meio que tomei um fartão, assim, sabe? Tipo, eu não quero mais fazer isso, chega de escrever, vou pensar na vida, ver o que vai acontecer. E aí o site estava muito naquele lugar assim, eu vou fazer um portfólio meu, né, para as pessoas saberem o que a Roberta faz e tal. Só que aí eu cheguei naquele lugar assim, tá, mas eu não quero mais ser reconhecida por isso, agora eu quero fazer isso. E aí como que eu vou fazer um portfólio das coisas que eu não quero mais fazer? Né? Então, eu disse, não é esse o caminho, vamos esperar. Então ficou assim, quase um ano parado o projeto, até que eu comecei a perceber que podia ser, sim, um espaço colaborativo, um espaço de cooperação, um espaço onde, assim como eu, outras mulheres também tivessem o desejo de compartilhar os seus processos, as suas transformações, os seus projetos. E aí eu comecei a anunciar isso nas redes e convidar as mulheres que quisessem fazer parte. E aí foi tomando forma, foi crescendo, as mulheres foram mandando seus materiais. E aí hoje são perto de 15 mulheres que escrevem sem uma questão de datas, de agenda, tem que escrever tal dia, tem que mandar tal data. É muito livre, a gente tem o ritmo que a gente tiver vontade. Até agora ele está um pouquinho parado, muito por culpa da editora aqui, que estava envolvida em outros projetos e não teve tempo de atualizar. Mas tem mulher de tudo quanto é lugar, de todos os perfis que vocês podem imaginar. É bacana, né? Isso. E a partir do site, surgiu essa vontade de experimentar o podcast. E eu sou muito inquieta nesse sentido, assim, vocês me conhecem, eu gosto de experimentar coisas, e foram assim, meses, desde a saída, na verdade, do corporativo para o empreendedorismo, eu me abri muito, assim, né? Tipo, vamos lá, o que vier eu vou experimentar, não vou dizer É isso, muitos assim, eu admiro nãos. muito, assim, porque eu vejo que tu é muito inquieta. Sim, E tu é muito questionadora, né? também. Tu fica toda hora te questionando e eu fico pensando, meu Deus, eu já sou um pouco mais, me boto um cabresto, assim, e vou. Tem um lado bom e um lado Tem. ruim. Sou daquela assim, vai, aí depois eu paro pra refletir. E eu vejo quanto, como eu te acompanho, tu é muito, assim, de fazer autocrítica, te questiona, isso é muito bom. Mas às vezes pode dar uma pirada, né? Pode, volta e meia dar essas piradas, Uhum. gurias. Como vocês bem lembraram, dar essas loucuras, assim. E, tipo, cheguei num lugar também. Tá, agora chega de ficar fazendo 1001 coisas, vamos focar. Né? Porque o que eu fui percebendo, assim, eu tô muito disponível. E quando a gente fica assim, não, vamos chamar a Roberta, de repente ela vem e tal, sem planejar, sem, né, ter uma prospecção, também dá uma inquietação, assim. Aí a gente bota a cabecinha no travesseiro e no dia seguinte fica, pois é, e esse mês não rolou nenhum projeto, e aí como é que faz? Sim. Né? Então é um desejo agora para esses próximos meses organizar isso aí para começar 2023,
já com todo o gás, mas já focando, assim, quais são os projetos que eu posso me inserir, que eu posso, né, oferecer para o mercado e que eu possa já, então, entender, ó, naqueles meses, tais lapidar e tais... um pouco mais as oportunidades e ver onde se Exatamente, encaixa não ficar também, tão faz à mercê, sentido, né? sabe? Porque Por é ser- legal... que é legal porque mostra que tu é uma pessoa aberta, né? Que tu é Isso. disponível, que tu tem essa ousadia, mas ao mesmo tempo tem esse outro lado, né? Isso. De não focar, talvez, tanto, assim, e tá mais certa do quais são as oportunidades que tu vai abraçar, né? Exato. E o formato podcast, então, gurias, ele chegou assim também, porque o meu marido começou comprando equipamento, ele também queria fazer. Eu disse, eu também quero fazer esse negócio, também quero brincar disso aí. E aí ele se dispôs, né? Disse, não, pode deixar, eu te ajudo na edição. E até hoje ele é meu parceiro nisso. Ai, que amor. E então é uma coisa que é muito casal, assim, nós trabalhamos juntos nisso. E eu gostei, gurias, porque é um formato que é muito fácil de resolver, eu digo assim, porque tu não depende, né, de uma impressão de algo como um jornal, né, acho que é mais visceral, a coisa é mais espontâneo, e tu chega muito fácil nas pessoas, Consumo, né? de compartilha podcast, lá, é manda pelo maravilhoso. WhatsApp, compartilha ouve nas redes quando sociais. quer, no momento que quiser, A gente estava né? conversando, Isso. é muito democrático, né? Muito. Diverso, Tô pode fazendo- escutar, consumir ele de diferentes formas, Isso. em É o diferentes rádio, né, momentos. gurias, que é essa mas ferramenta. melhor ainda, porque aí Isso. tu sintoniza a hora que tu quer, no momento que tu quiser, né? Com o conteúdo que tu quer Exatamente. também, né? Exato. Mas voltando assim um pouquinho, essa inquietude da Roberta, né? Também se mostrou no momento que tu precisou fazer a escolha, né? De Sim. abandonar 20 anos de, Foram, né? 20? de- Foram 20? Dava quase isso, assim, eu comecei a trabalhar em 99 e eu saí em 2018, então dá quase E 20. certamente esse foi um momento, um divisor de águas na tua carreira, né? E aí agora tu fala também sobre o empreender, né? Ele não é a barbadinha que muitas pessoas acham, né? O que muita gente vende como sendo algo assim simples, fácil, não é. Né? Porque tem isso de um mês eu tô ok, tô garantida, no mês seguinte eu não sei. Mas o que te levou realmente? Foi a tua inquietude, o teu não tá mais Se tem uma virada de chave que tu sente Isso, que isso que que te te fez, impulsionou, optar por esse caminho, assim. Sim, sim. Nossa, gurias, foi um baita processo, assim, porque fazia mais de ano que eu vinha pensando nesse movimento. Porque eu percebi que, assim, todas as oportunidades que eu tinha dentro do corporativo de ir galgando espaço, né? Eu comecei como estagiária. Né? Fui para repórter, fui para editora, surgiu a oportunidade de entrar num outro veículo para ser editora-chefe. Então, assim, eu senti que eu cheguei aonde eu gostaria de ter chegado dentro do corporativo. Conquistei tudo que eu podia conquistar. E aí, vocês bem sabem, a comunicação deu essa virada maluca, assim, nesses últimos 10 anos, por assim dizer, né? Em que um super duplo twist carpado, assim, em que a gente tinha, né, aquelas verdades, aquelas possibilidades todas, né, da mídia acontecer, e aí, de repente, toda essa programação que existia foi caindo por terra com a vinda das redes sociais e as marcas percebendo que elas também podiam se apropriar desses espaços. E o veículo onde eu estava sentiu isso muito na carne, porque ele era esse veículo que fazia esse meio de campo entre a marca e o consumo, e o consumidor, enfim. E aí eu fui percebendo assim, putz, tá ficando difícil. Aquilo que eu quero fazer, eu não tô mais tendo espaço para poder fazer. Era um veículo que tinha muito forte essa vocação para o impresso. E, ao mesmo tempo, toda a dificuldade do impresso continuar existindo e chegar até as pessoas. Então, foi um processo difícil, porque eu sempre fui muito, assim, de vestir a camiseta e levar isso para minha casa, assim. Eu não conseguia, né, chegar em casa, então, tá bom, tá tudo bem, tudo certo, vamos curtir a família. Não, eu ficava matutando aquilo. Disse, preciso achar uma solução, preciso resolver isso. Mas não era meu, né, o problema. Mas, enfim, eu levava junto comigo esse problema. E aí foram anos, assim, pensando, tá, eu preciso fazer esse movimento, mas o que eu vou fazer? Para onde? De que jeito? E aí, nesse processo, eu perdi o meu pai, daí eu me senti um pouco enfraquecida, assim, de conseguir focar nisso. E aí, chegou um momento em que não estava mais sustentando. E aí começa também a ter um certo conflito até nas tuas questões mais particulares, assim, nos teus valores, né? Porque quando a corda começa a apertar, tu percebe que esses valores vão se esgaçando e aí tu já
percebe Sim. que tu já não tá mais... Cadê a tua essência, né? Tu tá conseguindo te respeitar. Exatamente. Aham. Então, minha relação com os colegas também começou a ficar difícil, porque era muito tenso, né? E aí vem muito isso que eu comentei sobre a relação com Sim. as mulheres. Tudo isso foi somando, eu disse, tá, chegou agora, vamos dar um jeito nisso. Aí eu pedi a minha demissão e eu já tinha engatilhado, assim, a minha empresa, eu já tinha aberto ela. Eu sabia dessa facilidade que era abrir a MEI. Então, para mim também foi um incentivo, porque eu sempre tinha muito medo, assim, vou abrir um negócio, mas aí, quanto de imposto que eu tenho que Sim. pagar para isso? Como que eu vou conseguir, né, tornar um o negócio caminho, sustentável? É um novo mundo, né? Isso. E aí eu também tinha para mim que eu tinha que achar um cliente, eu tinha que começar já com alguma coisa, pelo menos, para não sair do zero. Eu tinha algumas economias, assim, e tal, mas pensava assim, não, preciso sair com um cliente. E aí eu fui observando, fui, né, pescando uma coisa aqui, uma coisa ali, dentro do próprio meio onde eu convivia ainda, Sim. dentro da empresa. E ali surgiu uma oportunidade, assim, de um cliente que ficou comigo durante vários anos e foi, o empurrãozinho que faltava para fazer isso acontecer. Ai, que Então, legal. foi por ali. No início também eu tomei algumas decisões que eu percebi que não era bem esse caminho, eu sentia que sozinha não ia ser legal, que era importante ir com mais pessoas, mas Sim. para tu conseguir fazer esse movimento coletivo, assim, de te inserir de novo numa outra empresa, já vindo com essa mágoa, com essa carga, assim, não foi tão legal. Mas tudo é aprendizado. Tudo aprendizado. Então, Tudo. E eu acho que a parte mais difícil, assim, eu falo por mim, porque também precisei abrir mão, né, de estar no meio corporativo e tudo mais, é, querendo ou não, o julgamento, né? As pessoas julgam, meu Deus, mas o que? Tu é louca? Né? Largar isso e tal é tão louco, porque, na verdade, toda experiência, por mais ruim que seja às vezes, porque no início, como tu falou, não é fácil, ela te torna mais forte, mais capaz para as próximas, né? Então, tudo que aconteceu te trouxe para onde tu tá hoje, né? isso. Se tu não tivesse tomado aquelas atitudes no passado, tu não ia estar agora vivendo coisas totalmente novas, conhecendo novas pessoas, né? Isso, e também se valendo de uma rede de contatos maravilhosa, né? Que a gente, como jornalistas, ou enfim, dentro desse meio, a gente conhece muita gente. É. E foi essa rede que me impulsionou a querer fazer esse movimento. Que eu acho que se fosse num outro contexto, eu não teria essa vontade, essa coragem, assim, porque tu sabe que tu tem essas pessoas que conhecem o teu trabalho Sim. e de quem tu pode te valer para oferecer aquilo que tu tem para oferecer a O partir dali, né? relacionamento faz toda a diferença, né? As Muito. conexões, assim, saudáveis, as conexões verdadeiras, né? Sem dúvida. E, Beta, a gente sabe que tu é uma pessoa, quem te conhece, que tem o prazer de te conhecer, que tu tem uma forma, assim, mais leve. Eu não sei, assim, teve um dia que a gente fez uma reunião e eu tava, assim, estriquinada. E eu tava, assim, eu chegava, acho que me tremeu, me morder, assim, de tão estriquinada, porque quem me conhece sabe que eu sou assim. E aí eu me deparei contigo, uma pessoa calma, falando as coisas assim, não, tudo é um processo e coisa e tal. E assim, eu fico pensando, da onde que vem essa calma, essa forma, assim, parece que, assim, branda de resolver as coisas, porque eu sou muito acelerada, então eu admiro isso. Aí eu preciso saber, assim, da onde que vem a tua forma de fazer yoga, da onde que vem essa calma Porque pra ela conseguir... ela é inquieta, mas ao mesmo tempo, né? É uma pessoa inquieta, que tem uma ousadia, não é que ela é parada, mas é Não. calma, tem uma calma, Existe acredita um no discernimento, processo. Então eu queria saber da onde que vem, assim, até pra eu tentar buscar. Pega a caneta e vamos anotar. Anota. Conta a lista? Mas então, gurias, isso se chama maturidade. Ai, coisa boa. Envelhecer Ai, traz eu- essas coisas, viu? Ai, olha, porque eu admiro muito, porque eu acho que isso passa uma segurança, né? Sim, mas não fui sempre assim. Vocês que me conhecem de outros carnavais, eu não era assim, eu mudei bastante. Acho que a pandemia, assim, que para muitos de nós, né, que estão nos ouvindo, e para vocês também, né, gurias? Eu tinha ali projetos lindos, estava construindo uma trajetória, assim, a coisa de fazer produção de conteúdo em vídeo, tinha, assim, brilhado para mim, contratos legais acontecendo e, de repente, tudo começou a cair. Literalmente tudo. E aí tu faz o quê? Né? Tu tem duas alternativas, ou tu te desespera senta e chora, ou tu vai buscar alguma paz de espírito, assim, sabendo que vai ter que passar por essa fase, não vai
dá para, enfim, continuar batendo nessa tecla, vou tentar achar cliente para fazer isso. Não, as produções em vídeo acabaram, né? Tudo parou. Exatamente, com quem tu conversa que trabalhava com produção de conteúdo em vídeo, parou, né? Campanhas e tudo mais. Aí, eu me vi obrigada a voltar a fazer aquilo que eu fiz na época que eu comecei a cogitar engravidar, que é a prática da yoga. Então, para mim foi essencial, foi assim, voltar para o centro, entender que vai passar, que é um dia de cada vez, que não adianta a gente querer se desesperar, que não está na nossa mão controlar isso. Então, isso eu levo para a vida até hoje, é uma prática assim, constante, diária, e é uma delícia. E eu acho que assim, cada um encontra o seu caminho. Eu sei que a C gosta de malhar, de pegar mais pesado, a Vá vai na caminhada, na corrida. Cada um tem que achar, acho que assim, a sua válvula de escape nesse sentido, para sair do mental. Sabe? Porque se a gente fica muito aqui, nossa, esgota, cansa. E para quebrar esse ciclo também, né? De estar estriquinada e tal. O que eu vou fazer para me reencontrar, né? E desacelerar, Desacelerar. Assim, né? Eu acho isso bem legal. Eu fiz uma vez a yoga, mas eu tenho vontade, assim, de me permitir experimentar mais de uma vez, porque, como tu falou, são fases diferentes da vida que a gente se encontra, e talvez naquela fase eu achei que não, mas talvez hoje seja um remédio para dar uma desacelerada. Eu tento praticar meditação, é bem difícil também. Nossa. E é como tu disse, é tentar. Porque o meditar, assim, de verdade, é muito difícil. Não sei se algum dia eu já consegui. Sabe? Exato, são segundinhos, assim, que talvez, quem sabe, a gente consiga. Mas a meditação é isso, é o estar constantemente tentando chegar nesse lugar. Sim, né? E agora também, lembrando sobre essa questão da leveza e tudo mais, e fazendo já uma conexão com as redes sociais, que tu falou que no início, né, tu te apoiou muito nas redes sociais, e ela é um canal, obviamente, né, mas a gente sabe que é um mix, né? A rede social, ela te traz, são prós e contras, como tudo nessa vida. Mas a gente lembra de um momento que a Roberta simplesmente decidiu ficar off das redes sociais. E a gente queria saber, assim, um pouquinho como é que foi esse momento também, né? O que te levou a isso, porque é uma decisão também difícil. Parece tão banal. É só um canal na rede social, mas é uma porta que se fecha. Isso. É como se tu realmente estivesse te fechando para várias conexões, né? Exato. Como é que foi isso, assim? Eu me lembro que foi, acho que em outubro do ano passado, setembro, outubro, vai fazer um ano já. E foi num momento, assim, também, que volta e meia isso me pega, assim, de questionar, sabe? Tá, mas por que eu tô nessa rede, afinal de contas? O que ela que não questionadora, sabe? Mas por que razão eu tô aqui mostrando a minha cara, eu tô aqui gerando conteúdo? Eu sou Capricórnio, com ascendente em Câncer. Mas Capricórnio é questionador, né? E enfim, eu via que eu botava muita energia naquele lugar e disse, mas não tá sendo como eu gostaria, não tem um propósito, sabe assim, um objetivo com aquilo. E isso para mim vem muito, assim. Agora mesmo comentei para vocês, né, de um projeto novo que vai acontecer, que é o mestrado, para estudar mais me aprofundar mais sobre sororidade, que é essa pauta que para mim é o grande assunto, assim, da minha vida, daquilo que eu quero defender e daquilo que eu quero movimentar nas mulheres e fazer isso acontecer. É mestrado de quê, Beta? Em filosofia. Filosofia. Isso, em filosofia, lá na UFSM, em Santa Maria, onde eu moro hoje. É uma novidade fresquinha. E é uma novidade de uma hoje, filósofa vindo. Ai, que orgulho! Que delícia! Porque é um campo também muito masculino e veio de um convite de uma professora de filosofia lá da universidade que disse, Roberta, a gente precisa de mais mulheres. Sem dúvida. Pensa em quais assuntos te interessam. Daí eu pensei em etarismo, eu pensei em outras coisas. E aí veio a sororidade como algo muito claro, assim, para mim. Porque é isso que eu busco exercitar em tudo que eu faço. Seja no site, seja no podcast, seja em qualquer projeto onde eu me envolva. E eu entendo que quando essas coisas vêm, assim, e te motivam de maneira muito natural e te encantam, assim. Então, nossa, eu comecei a fazer o projeto ler... mulheres que eu até então não tinha lido, Bell Hooks, Vilma Piedade, muitas mulheres negras que vêm muito para esse projeto, porque até foi através do podcast que eu conheci um outro conceito, que é a dororidade, que é
digamos que uma sororidade das mulheres negras. Sim. Que tem um sofrimento, uma dificuldade muito maior em se inserir, até porque a gente, quando vai falar dos movimentos feministas, em grande parte desses movimentos, as mulheres negras não foram consideradas, né? Então, eu venho para trazer esse assunto para a gente mergulhar juntas e para a gente entender se é real, é viável a gente pensar numa sororidade de todas juntas. Será que existe essa secção mesmo? A gente tem esses pequenos grupinhos, cada uma se encontrando, se identificando, mas que numa pauta coletiva a gente vai se juntar, vai se encontrar. E a Bell Hooks defende muito isso, que exista uma sororidade política, que aí ela não passa pelos interesses tão individuais de cada uma de nós, mas que a gente seja um movimento forte que único, busque assim, né? Os nossos interesses comuns, coletivos. Legal. Então, esperem e verão, eu tô ansiosíssima. Olha que legal. Quando tiver ainda mais andamento a pesquisa, a gente vai marcar mais um papo, sem dúvida, Vamos falar bastante sobre isso. Mas voltando também, assim, às redes sociais, tu acha que é importante esse time que as pessoas dão, ou essa importância também, né? Sim. De realmente, tem, sei lá, às vezes as redes sociais, ela é um canal de trabalho, uma ferramenta de trabalho, mas outros muitos só usam como passatempo e tudo mais, né? Então, isso pode cansar, isso cansa também, né? Cansa. Então, existe, né, uma linha tênue, assim, nesse aproveitamento também do uso das redes, né? Gurias, eu percebi que, assim, eu dedicava muito tempo do meu dia pra rede. Eu sou aquela pessoa que, se eu vou entrar pra fazer uma postagem, eu vou ficar lá, sei lá, horas. E aí eu comecei a observar ali pelas ferramentas que tem, né, pra gente medir o tempo que a gente tá ali dentro, 3 horas, 4 horas. Esse cara é tempo demais. O que eu podia estar fazendo com esse tempo? E até onde que a rede social, ela é estratégica pra mim, como profissional. Os meus negócios, os meus contatos, eles vêm exclusivamente dessa rede. Então, eu fiz pesei, botei ali na balança e disse, é importante, mas também não é tão essencial. Então, vamos lá, a vida está pedindo esse tempo. Era um momento particular também que a gente precisava fazer uma mudança de casa. E eu senti que é isso. Vamos lá. Eu tirei o aplicativo do celular. Não vou mentir que de vez em quando eu reinstalava e ia lá espiar para ver como é que estavam as coisas. Mas, de verdade, assim, fiz esse detox, foi muito bom. Eu li um monte, assim, eu senti que deu para dar aquela respirada, assim. Sim. Mas legal. Sempre com essa coisa, putz, será que se eu não tivesse lá, não iam ter aparecido mais jobs, e aí eu perdi mas tal. Eu tenho uma relação de amor e ódio também com as redes sociais, assim, porque às vezes parece que a gente é obrigado a postar sobre tudo, mas na verdade não é. Quem é que disse que a gente é obrigado, entendeu? Só que a gente também trabalha com isso, né? Então, precisamos também, né, nos nutrir disso. Então, é muito contraditório. Eu acho que muitas pessoas passam por isso também, né? De também querer se encontrar ali, entender, afinal de contas, o que eu tô fazendo aqui, né? Se eu tô passando meu tempo ou tô usando, né? De maneira útil. E das coisas que eu pesquisei, estudei, e das mentorias que volta e meia eu busco, assim, é muito sobre tu entender aquilo como um trabalho. Não é um lazer. Se tu quer encarar a rede social como uma ferramenta para te projetar, para te prospectar clientes, é um trabalho. Então tem que ser levado a sério, com planejamento, com constância. Senão, não vai rolar. O resultado que tu quer construir não vai ser construído. Então, eu ainda sinto que eu preciso dar este passo, mas vai vir com muito desse fundamento, assim, entender o meu propósito ali, quais são as pautas que eu quero trazer ali. Porque também ficar só fazendo aquela coisa do ego, né? Não, mas querendo ou não, tu me tem dê, outros os canais, likezinhos, né? o biscoitinho. Biscoito. Tu tá alimentando outros canais. O site, podcast, tem outras ferramentas que conectam a Roberta com as pessoas, né? Então, a rede social acaba que é só mais uma, né? Tu não tá dependente da rede social, né? Isso aí, eu acho que isso é bem importante, assim, pra quem trabalha nesse meio da comunicação, tu ficar... escravinho do Instagram não é legal. Não é legal, sem dúvida. Não é nada legal. E o que nós íamos te perguntar, né? A gente sabe que tudo que tu faz tem um propósito, tem que ter sentido. E o podcast, então, que essa temporada que a gente também tem o prazer, de estar de novo juntas, ele traz, né, a pergunta emblemática, né? O futuro é feminino.
e que vem de encontro com até esse teu projeto de pesquisa e tudo mais. A gente queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, até por justamente isso que tu comentou, assim, de tudo temas que façam sentido, esse convite dessas mulheres, tudo, e essa curadoria que tu fez, que caminha para esse sentido da sororidade, né? Exato. Gurias, o podcast, essas 2 temporadas que a gente fez juntas, foi muito legal. Acho que a nossa aproximação para fazer o projeto foi show. Veio de um convite também para a gente falar sobre empreendedorismo, né, gurias? Vocês estavam com uma campanha na SMT sobre empreendedorismo. Daí eu lembro de gravar um vídeo para falar sobre a minha jornada, a minha experiência empreendedora. E era uma época que eu estava já fazendo podcast ali com algumas convidadas, comecei com as amigas, né? Até hoje, um dos episódios com mais audiência é de uma amiga, que foi a minha primeira entrevistada, que é Ingrid, maravilhosa. Ingrid, um beijo pra Ingrid. E aí, então, a gente começou a trocar ideias, né, gurias? E surgiu essa vontade de fazer, então, um projeto juntas pra gente falar sobre empreendedorismo feminino. Então, a primeira temporada do podcast passou por isso, por vários cases de mulheres empreendedoras. E sentimos, então, que tinha fôlego aí pra mais uma. E fizemos, então, que tá rodando agora, tá rolando, que é sobre o futuro feminino. Por quê? Porque vocês já devem ter visto em muitos lugares a tal da frase aquela, the future is female. O futuro é feminino, em camiseta, em bottom, em bonés, e inclusive na moda já apareceu, em várias marcas. E aí eu fiquei com essa pergunta pra mim, assim, tá, mas será que é feminino mesmo o nosso futuro? O que que isso significa? O que que isso representa, né? E aí a gente sentiu essa vontade de também trazer mulheres que têm uma presença digital forte e cada uma com as suas opiniões, com as suas leituras de mundo diferentes. E tá sendo uma experiência sensacional. A gente começou com a Soraya Schutel, que é uma mulher que também é mentora de empreendedoras, e ela nos trouxe esse olhar assim para a mulher empreendedora e para aquilo que ainda falta, né, dentro do mercado de trabalho, dar de apoio para essa mulher que venha se tornar mãe e que se vê sem um espaço para poder amamentar o seu filho dentro do corporativo. De uma série de carências e dificuldades para ela poder ascender na profissão, né? De oportunidades que não chegam para ela, não, mas porque ela é mãe, aí ela não pode, daí ela não vai ter tempo. Enfim, foi muito legal esse primeiro episódio. O segundo também foi... Até hoje eu recebo gente também dizendo, Roberta, nossa, minha cabeça abriu. Explodiu. Que é sobre a essência feminina, sobre o que é o auto-amor, o que é, afinal de contas, né? Isso aí foi, assim, marcou muito, assim, de a gente se permitir ser feminina. Isso. Porque a gente não se permite, não, pra se colocar no mercado, e isso muitas vezes, até tu já falou isso em conversas comigo, assim, eu também... coloquei, assim, uma casca, tipo, masculina, para conseguir ser inserida. Mas até... Só que isso não sou eu. Eu sou doce, eu sou amorosa. E eu não posso me envergonhar disso. E como a gente se perde dessa mulher, né? Muito. Por conta disso, porque a gente sente que a gente precisa vestir essa carapuça aí da mulher forte, da mulher guerreira, né? Que a Cláudia fala que muito. Ninguém mais aguenta, né? Cara, não quero mais ficar o tempo inteiro brigando, batalhando, né? Quero ser guerreira. Eu cansei. Como a Cláudia fala, tem momentos na vida em que a gente tem que também dar espaço para o que tem por vir. Sim. Será que a gente tá sempre tendo que buscar e correr atrás? Estender a mão que ela fala. Confundem, né, o feminino com o ser mulher. Homens podem ser femininos, na verdade. Nossa. É isso que se busca quando se fala, né? O futuro é feminino. É a maneira de gerir um negócio, é a forma de tratar as pessoas. É, valorizar essas características que durante tanto tempo foram desprestigiadas, né? Não que o mundo é das mulheres, né? Não é isso. É o feminino na essência, né? Independente de ser homem ou mulher. Exato, independente do gênero, a gente tem essas características do masculino e do feminino dentro de nós. Então, é saber que isso é legal, isso é bom, isso é importante para o mercado, faz toda a diferença, como você falou, dessa amorosidade, desse acolhimento, dessa sensibilidade, da intuição, né? Como a gente, quando se desconecta disso, a gente perde
esse feeling assim, mas eu acho que isso aqui não é legal, não vai dar certo. Aí tudo, não, vamos lá, vamos fazer, porque tem que fazer. Sim. E aí, pá, quebra a cara. Isso. Então, e são coisas que tem no homem, tem na mulher. O homem também tem intuição, gente. Sem dúvida. E a gente tá falando agora de características diferentes, né? Homem, mulher, enfim, mas eu queria fazer, acho que a última pergunta agora. Eu sei que a gente já tem mais coisas pra fazer, enfim. Mas a gente sabe que tu é mãe, né? Então, assim, mãe, empreendedora, mulher, né? Esposa, enfim, são muitas. Mas existe, assim, uma característica, um eixo, sabe? Aquilo que conecta todas as Robertas numa só. Uau! Super difícil. Vamos filosofar aqui agora. Um eixo que conecta todo mundo aí. Jesus Cristo. Pois é, gurias, eu acho que até é uma das coisas que a gente falou, assim, será que a gente consegue, né, ser coerente com quem a gente é? E eu acho que eu tô num momento de vida em que eu encontrei essa pessoa, essa junção dos dois mundos, né, do privado e do profissional. Porque durante tanto tempo a gente vai vestindo essa carapuça, vestindo essas personagens que Lutando a gente sente que precisa, né, para se impor, para ser ouvida. E aí, cansa, e aí tu te questiona. Eu passei muito por esse processo, assim, mas quem sou eu nesse rolê? Quem sou eu, a Roberta? O que as pessoas esperam de mim? O que eu quero de mim? O que eu quero para mim? Então, foi um processo de encontrar isso. E eu acho que isso se reflete nas escolhas que a gente faz, naquilo que a gente comunica hoje. Então, eu percebo, assim, que a Roberta que se vê hoje aqui, está aqui presente conversando com vocês, aquilo que eu compartilho nas minhas redes está muito de acordo com quem eu sou na minha essência. Né? Não me percebo mais tendo que fazer um papel de alguém para agradar alguma Libertadora pessoa. até, né? Exato. Então, tudo vai fazendo sentido e vai se conectando quando a gente consegue, assim, enxergar um propósito, um caminho, uma essência. É isso aqui que me faz feliz, é isso aqui que eu gosto, é assim que eu gosto que as pessoas me vejam. Sim. E aí tudo vai fluindo mais naturalmente. E eu adoro ver as tuas dancinhas também, assim, leve, sabe aquela coisa assim, quando eu me lembro de um vídeo teu com um vestidinho branquinho, assim, dançando leve, eu acho que é isso, né? Se permitir, né? Se permitir, assim, se livre pra ser quem a gente é de verdade, isso aí, né? se tem uma coisa que agora tu falaste ali da dança e tal, se tem uma coisa que é muito minha essência e me conecta muito com a galera lá da minha casa, meu filho, assim, é esse momento em que a gente bota uma música pra tocar também tenho isso. E vai dançar e cantar juntos. É muito bom, né? É isso, assim. Se permitir, assim, né? Isso, e ver o quanto faz bem pra eles, faz bem pra nós. Eu tenho esse hábito também na minha casa. Momento de deixar rolar, assim, né? Porque eu gosto muito também de música, e o Miguel, meu filho, também ama. E aí ele dança, e eu vejo o quanto que ele se conecta comigo, assim, quando eu danço. Acho que ele vê assim, a mamãe tá livre. Aí ele também se liberta. Porque eles são livres, né? Eles fazem o que querem. A gente que fica, às vezes, será que eu danço também? Será que eu faço? Mas, na verdade, não, né? Tem que fazer, porque eles também gostam de participar disso, né? Isso. E ter esses momentos, assim, pra gente poder... né, deixar Memórias. rolar exatamente, né, e cultivar isso é muito gostoso. Olha, o papo tá muito bom, mas a gente precisa seguir aqui com o nosso quadro, né, que a gente tem até um quadro no nosso podcast, Roberta, tu precisa saber disso, que é o nosso Momento Boomerang, e eu vou precisar da vinheta, né, Vitor? Faz favor aí pra nós. É o momento boomerang. É aquele momento, né, que, enfim, a gente lança a pergunta, tu já traz a resposta, sem muito tempo pra pensar, é o que vem na cabeça, tá? Tá preparada? Eita. Não tem tempo correndo, mas aqui, ó. Vai pronto, papum. Vou fazer a preparação, aquela que vocês fizeram antes de a gente entrar. Como é que é o barulhinho? Vitor, Como é que é, Vitor? Se fuxidru. Trava a língua. Bora, então. Se tu pudesse trabalhar em outra área, qual seria? Eu tenho um sonho que é ter uma floricultura. Então, isso eu já sabia. Vai que um dia isso aconteça. Então, eu me vejo lá com os meus 60 e pouquinhos com uma floricultura. Olha, amo flores plantas. e filosofia. Imagina! Filosofando no jardim. Nossa, com Sim, livros, mesinhas ali abertas cafeteria. Olha, vamos viver isso. Boa, né? Olha aí, ó. Olha, Vamos dos viver dois isso. melhores mundos. Boa. Adorei. Ai, Já que veio legal. uma oportunidade de negócio aqui. E uma situação engraçada
ou inusitada que tu viveu? Profissionalmente ou Tá. pessoalmente? Eu tava pensando sobre isso, eu acho que é interessante contar para o pessoal aqui que eu ganhei um carro na empresa onde eu trabalhei. Tu te lembra disso? Pois é, numa campanha de final de ano, aquelas... Foi, Um se eu não me sorteio? engano, num sorteio, Aham. acho que foi 2003, 2001, eu fiquei por aí. sabendo, eu não tava lá. Eu era repórter ainda, e a gente sabia que ia ter uma confraternização, uma festa, que nunca tinha acontecido, lá dentro, no meio das bobinas lá da empresa, e eu fui a repórter escalada para cobrir o evento. Então, eu tava lá sem saber o que ia acontecer, vamos junto lá. Cada um ganhou um voucherzinho, assim, que depois ia tirar um rancho. Beleza. E aí começam os diretores a contar dos resultados. Eram, nossa, tempos maravilhosos, assim, de muita riqueza e, né, tudo de bom acontecendo. Aí, eis que tinha um espaço, assim, entre os corredores para um carro passar. E o carro passa, então, com uma fita vermelha, todo lindo, assim, era um Celta. E aí, então, eles anunciam, nós vamos sortear esse Celta, gente. Uau, que demais! Uau. Tal. E eu era dessas pessoas que tinha carteira de motorista, mas não tinha carro. Meu pai não me deixava dirigir o dele. Sei bem legal. como é. Sei bem Pois é. Aí, enfim, fiz aquilo que todo ser humano faz. Ai, que bom seria se fosse meu e tal, papapá. Tá, não saiu pra mim. Aí entra mais um carro. Não Nossa, acredito, não. eram Mais dois um, carros. eram dois carros e depois teve moto, se eu não me engano. Meu Deus, era o Tá. momento das riquezas. Eu não Total vivi esse riqueza momento, que e triste. só coisas boas. Coisa boa. Aí entrou mais esse um carro e tal, e daí fui eu de novo fazendo a figa, mentalizando assim, ia ser tão bom, ia ser Nem tão sabia bom. que ele existia, mas já queria, né? Bah, já assim, espetacular, só pensando poder ir pra faculdade de carro, né? Não precisar pegar ônibus ou, sei lá, pedir carona, tudo. Aí aí começa o suspense, né? É uma mulher, é aqui da nossa sede de Novo Hamburgo. E aí veio a data de contratação. Nossa. Que eu nem sei como que eu lembrei na hora, né? Porque é no dia 12 de agosto de 2000 e não sei o quê. Eu fui contratada nessa data. Aí eu levantei. Quantas pessoas? Aí outras 3 ou 4 levantaram e eram mulheres também. E aí, eis que então, trabalha na redação do Jornal RH. Meu Deus. E eu lembro de uma amiga, legal. colega, que viu, tava junto lá, e ela começou a chorar por mim. Ai, que amor. Nossa, A Camila imagino. Rocha, Ai, maravilhosa. que amor. E aí tinha filmagem desse evento, e aí a câmera foi pra ela, porque acharam que foi ela que ganhou, Ah, né? sim, começou a Ela chorar. chorando, e eu não parava de rir, né? Eu tava lá, não acredito, sou eu. Então, gente, eu ganhei um carro. Assim, a fim de ano, eu ia sair de férias, além do carro, eles deram um rancho e deram mais o 14º salário. Nossa. Então foi mas assim, não, um foi pra momento marcante. espetacular. Fui pra Torres pra comemorar. Que show. Enchi Ai. o carro de amigos e fui. Que Nossa, legal. isso é realmente único, porque Não, poucas é, pessoas né? podem dizer na vida que Que ganharam um carro carro. assim. E eu não ganhava nem rifa de quermesse, como se diz, assim, nunca ganhei nada na vida. Aí, pá. Eu lembro que até o diretor entrou, tava ligando pro meu pai pra avisar, pai, eu ganhei um carro. Hã? Tu tá com teu pai aí? Sim, deixa que eu vou falar com ele. Daí passei o telefone pro Fenaco, Que querido. legal. Ô, psico, não sei o quê. Não, é verdade, tua filha não tá mentindo, tu ganhou o carro mesmo. Meu Deus, foi assim. Que delícia. baita momento. Que show, marcante, maravilha, né? Muito. Não dá nem vontade de perguntar a próxima pergunta. De fazer a próxima pergunta, porque tá uma vibe tão boa, mas enfim, tá aqui no script, né? Preciso seguir. Vamos lá. Um momento difícil, assim, da tua vida, né? A gente sai do. Assim, mas a vida é assim sim. mesmo, uma montanha russa. Isso aí. Um momento difícil na tua vida, assim, que tu Aham. tenha superado e que te fez, né? Te trouxe aprendizado. Todos trazem, mas sim, tem sim. algo, assim, que te marcou bastante? Com certeza a perda do pai, assim, porque foi um processo, né? Foi câncer, então vocês sabem que às vezes, uma luta bem puxada, assim, no caso dele foram 3 anos, ele já tinha tido em outro momento, mas tinha se recuperado. E então, ver uma pessoa assim que era uma referência tua, assim, definhando literalmente, né? Ficou muito magrinho, muito frágil. E ao mesmo tempo, quando ele partiu, eu senti uma força, assim, uma determinação para mudar aquilo que não estava certo, que não estava mais legal. E foi muito do que me impulsionou para também fazer essa virada, começar a empreender, a buscar coisas que fizessem sentido para mim, a deixar a Roberta vir à tona e fazer aquilo que ela tinha, acreditava, né? Seus ideais voltarem. Sim. Então, foi muito, muito, muito importante. Assim, foi triste, mas ao mesmo tempo foi algo assim que, vamos a partir daqui, que te ajudou, né? Me impulsionou, sabe? Assim, me mostrou que a gente não tá nessa vida para
viver mais ou menos, assim, Sim. sabe? Eu vi ele muito, assim, na época que ele trabalhava, ele era funcionário público da CE, então eu vi ele sempre muito brabo, muito amargurado, daí ele era aquele cara que ia lá cortar a luz das empresas que não pagava conta. Então ele via muito amigo recebendo grana para não cortar e essas coisas incomodavam ele um monte, assim, eu pensei, putz, eu não quero levar essa vida Sim. amargurada, triste, frustrada, porque eu não tô no lugar que eu queria estar, fazendo as coisas que eu gostaria de fazer. Então, eu peguei isso muito dele, assim, disse, não, vamos lá, pai, eu vou ter uma vida melhor e vou ser feliz por ti também. Sim, que show. Então, foi uma sacudida dessas. Eu acredito assim. muito, assim, até a Vá falou, assim, a Vá é sempre pra cima, né? Sempre colorida. Eu sou um pouco, assim, de me conectar, talvez, com o lado mais bad, porque eu acho que as coisas ruins que eu passei, o que as pessoas passaram, eu sempre vejo que pode te impulsionar. Depende de ti, né? Sempre é um Isso. momento de aprendizado. Então, né? essa pergunta, ela é difícil, Aham. mas eu acho que ela traz muito de quem tu é e Isso. do que tu é capaz de fazer quando tu é deparado com situações ruins, né? De transformar essa tristeza em algo bom. Eu lembro no velório do pai, assim, para mim foi muito importante, assim, ver aquelas pessoas em velório é uma coisa que a gente, né, ai, pra que isso existe? Eu fui entendendo ao longo da vida que é um processo que a gente precisa viver. Precisa. E quando eu vi aqueles amigos dele, um monte de gente, assim, reunida, ai, eu não acredito que o Ioia morreu, não sei o que, o psico. Ele tinha amigos que eram, para uns era Ioia, por causa do Jorge, né, que as crianças chamavam ele assim, e outro psico de Psychos, né. Não acredito que ele morreu, mas vai fazer muita falta, não sei o quê. E eu vendo, assim, como pros amigos ele era uma pessoa muito querida. E nós, enquanto filhos, família, assim, ele já era mais exigente, mais casca grossa, assim. Mas eu vi esse outro lado a partir dos amigos e aquilo me confortou, assim, sabe? Disse, o meu pai era um cara legal. Que bom. Sim, que bom, Então, né? curou muito disso, assim. Então, foi uma perda, uma dor, mas que hoje eu sempre tento, exatamente, trazer isso para a vida como uma forma de enxergar que estamos aqui para viver o melhor que a gente pode. Com né? certeza. E buscar felicidade sempre, assim. Verdade. E, Beta, um livro, assim, que tu acha que é legal pra indicar, assim, que também contribuiu nesse teu constante processo, porque tu tá sempre em processo, né? Bah, gurias, eu tô lendo, sabe aqueles livros que a gente deixa assim, vou ler pouquinho pra não chegar até o fim? Sei. É a Bell Hooks, que é tudo sobre o amor. Eu não conheço, eu não leio, eu vou ler. Leiam, Bell gurias. Hooks. Bell Hooks, tudo sobre o amor. Entender assim, tá, mas o amor, o que é o amor? O que é esse sentimento? Né? Para onde ele nos leva? Ele permeia tudo que a gente faz, sim, passa por tudo isso. E aí traz muito dessa leitura, assim, do quanto que a gente, ao longo da vida, vai confundindo as relações de afeto, de amor, com coisas que não são legais e que fazem a gente perder um pouco essa ligação com o amor verdadeiro, com a essência do amor. Seja no nosso âmbito familiar, muitas vezes. Relações que são duras, são difíceis, ou né, que a gente se vê assim, confrontando. Mas a pessoa faz isso porque ela me ama, porque é o jeito dela de expor o amor que ela sente por mim. Mas não, o amor ele é bom na sua essência, não dá pra gente fazer mascarar ou confundir com ele me bate, mas é o jeito dele de mostrar que ele me ama. Não, o amor não é isso. Então, nossa, é um livro assim de uma profundidade, de um carinho tão gostoso, assim, que parece maravilhoso. Eu li um livro que a pauta é amor, que é Amor como Revolução, do Pastor Henrique. E ele é lindo, ele fala muito amor como atitude. Eu também te indico, assim, ele é bem levezinho, assim. Eu acho que não é tão profundo, assim, talvez, quanto dessa... É filósofa? Ela é filósofa, Mas despertou minha curiosidade. Eu vou já botar na minha listinha aqui pra eu ler, porque eu gosto muito, assim, pra mim... O amor faz todo sentido. E tentar fazer revoluções com o amor, eu acho que é o caminho, assim, né? Muito. E esses dias ainda eu vi uma postagem de uma pessoa que até é do nosso... Tá na programação do nosso podcast, que é a Soraya, né? Que foi a pessoa que inaugurou aí essa nova temporada, em que ela trouxe também uma fala de acho que um hinduísta, alguma coisa assim, que diz... Primeiro, né? Tu tenta resolver as coisas com o amor. Se o amor não consegue... Tenta a compaixão. E se a compaixão também não resolve, te afasta. Gostei muito desse passo a passo, assim, para tentar
né, apaziguar uma situação, enfim, trazer uma pessoa para o teu Verdade. lado. Faz muito Ah, sentido. Começa Lindo. com amor, vai para compaixão e se não funcionou, te afasta porque não tem mais o que ser feito, né? Maravilha, tu viu que ela já até respondeu uma das próximas perguntas, que era sobre a frase, ó. Ah, Já é. tá antecipando o roteiro, mas maravilha, já deixa anotado aqui. Eu queria saber se tem alguma memória especial de infância, sabe? Aquilo que tu... Ou que tu comenta com o B, que sabe, aquele resgate que tu faz, assim, que te leva para aquele momento, assim, tem alguma coisa, ou mais de um momento, não sei. Nossa. Ah, e sabe de uma coisa que eu tenho muita saudade, que eu acho que é um papel muito que os avós exercem na nossa vida, que são essas reuniões de família, assim. Eu agora que moro mais afastada, né, não tô mais aqui em Novo Hamburgo, onde eu vivi a vida toda, agora que a gente não tem mais os avós, eu sinto muita saudade desses almoços de domingo, assim, né, sim. aquela coisa de fazer um churrasco, todo mundo se juntar, e primo correndo para um lado e correndo para o outro, e a avó com a sobremesa, e eu lembro que a minha avó fazia uma sopa muito maravilhosa, assim, só com os restos de legumes, assim, sabe? Então parece que eu sinto, assim, aquele cheirinho e aquele gosto da sopa, e eu tento reproduzir essa sopa lá em casa e eu nunca consigo, né? Então eu tenho muita saudade disso, assim, dessas reuniões de família, assim, com o vô junto, com Ai, que é tão bom, gurizada gritando na volta sim. e depois todo mundo sentar pra ver, sei lá, Domingão do Faustão na televisão. É bem isso, né? Mas é tão mas é bom, uma né? delícia. Muito, É. muito, muito. Família, assim, né? Essa união é muito bom, né? Isso, então eu sinto falta disso. Acho que a gente vai se afastando naturalmente quando essas figuras, assim, que eram as figuras Os elos, principais, né? os elos, né, entre todos, assim, e que a gente respeita, né? Não, o vô tá chamando, tem que todo mundo ir, né? Sim. E aí hoje meio que cada um foi seguindo o seu caminho. O compromisso parece que não é tão forte, né? Ou às vezes até tu perde o vínculo, né? Porque a família, ela é isso, mas também não é uma coisa tão espontânea e natural. A gente tem que Sim. estar alimentando essas Isso. relações o tempo todo, né? Verdade. Aham. E chegamos num A momento, última. numa última pergunta, que na verdade todo mundo, assim, fica, acho que um pouco desconfortável, talvez, de responder. A gente não quer saber, assim, nada. A gente não quer nada que te comprometa, tu não É. precisa falar nada que te comprometa. Na verdade, é uma pergunta bem bobinha, mas enfim, né? Uhum. Uma coisa que ninguém sabe sobre você. Só que não precisa ser, assim, Uma algo comprometedor. mania. Pode ser uma mania que tu Pode. tem, né? A gente tava até comentando, assim... Um ritualzinho, sei lá, alguma coisa. Acorda de manhã e grita, ha! Alguma coisa assim. Às vezes tem umas coisas meio curiosas. Tipo, não depila o sovaco, alguma coisa assim. Pode ser, pode ser. Pode ser uma coisa engraçada, uma coisa curiosa. Mas que poucas pessoas saibam, assim, sabe? Gente, agora Não sei, vocês me pegaram. é, O que eu sempre vou pega. responder? Mas também, se não tiver Alguma coisa que ninguém sabe a meu respeito. uma Caramba. mania... Ai, eu não sei se eu tenho, assim. Tipo, eu raspo a língua de manhã, porque eu sou dessas, né, dos Paranauê da Ayurveda, eu gosto dessas coisas. Mas né? raspar a língua não é uma coisa tão Ninguém comum, me vê fazendo assim. isso, né? O que é isso? O que é raspar a língua? Guria diz, assim, a medicina Ayurveda, que é algo que me encanta muito, assim, que eu tento, assim, levar algumas coisas para minha rotina e que também vem muito disso que a gente falou um pouco sobre a leveza, sobre buscar um equilíbrio, assim, dentro do possível. A nossa língua, durante a noite, ela vai acumulando as toxinas, né, do que o nosso organismo tá ali trabalhando, tá expulsando, né? E tu tá com ela a boca fechada ali, né, meio seca. Se tu vai olhar de manhã, tem uma capinha branca por cima dela. E não adianta só, vou passar a escova lá e vai sair. Não, tu tem que raspar ela de verdade. Pra tirar assim, tudo. Pra tirar essas toxinas. Porque senão tu vai tomar uma água, tu vai tomar o teu café da manhã E e tu tu vai vai ingerindo ingerir de isso novo. tudo de novo. E são toxinas que estão ali porque elas precisam ser retiradas, eliminadas. Então, assim, tem inclusive raspadores de língua de materiais diferentes. Tem de cobre. E tu faz de isso há bastante inox. tempo? Eu faço isso há mais de ano. E quando tu eu sentiu descobri. assim, algo, percebeu em ti uma mudança? O que eu vou dizer? Acho que é muito um conjunto de coisas, assim, né? Mas para mim faz sentido, assim, tipo, eu não consigo, né, levantar de manhã. um hábito que tu É um adquiriu hábito e- que eu Aham. adquiri, uma rotina que eu tenho. E eu nem tenho esses raspadores finos, eu tenho uma colher de sopa que eu... Adorei! Eu vira ela do outro ladinho, assim, né? E vai raspando, vai tirando, vai olhando no espelho e vai vendo, ó, agora ela tá limpa. E aí eu começo o meu dia.
Olha, Só? é um É lado uma B co- valendo. É uma coisa que ninguém ninguém tá ali do sabe. meu lado pra saber, né? É, Só o marido vê de longe, não, assim. e tem todo um porquê, tem todo Tem. até um apelo, né? Se de repente as pessoas quiserem saber um pouco mais sobre isso, né? Isso. Que pode fazer sentido também. Bora lá, gurizada. Eu gostei. porque é- Eu bem adorei. O encerramento é comigo ou é contigo? Ah, é comigo. É Meu Deus, eu tô contigo. perdida aqui, porque é tanta conversa boa, mas infelizmente a gente chegou no fim. Ah, Eu nem vi o tempo passar, eu não sei se a gente extrapolou o tempo ou não. Nossa. Mas muito obrigada, Roberta, por estar aqui com a gente. Foi maravilhoso. Algumas das coisas a gente já conhecia, muitas outras eu tô aqui mais admirada ainda, com né? certeza. E de te conhecer. A gente tá muito feliz de tu ter trazido em primeira mão essa novidade, né, Cê? E a gente quer acompanhar de camarote agora. Eu fiquei muito feliz com essa notícia. Eba. Eu já falei pra ti, senti uma coisa assim, já te vi grande. que De delícia. verdade, tá? Não tô fazendo aqui fita. Tô falando assim, real. E mãe Semira sabe. Ela não Olha erra. aí, hein? Ela não erra. Mãe Eu não Semira. era mãe Gostei. Semira. Hoje tem um quadro novo aí, Tem um galera. quadro novo. é Quadro verdade. novo aí pra esse Mas eu programa. acredito muito na minha intuição, sabia? Adoro. É isso Muito aí. mesmo, assim, e eu pode ser até bobo, mas eu guio muito das minhas coisas na minha intuição. Então, senti algo Que muito bom. bom, uma vibração bem positiva. Estamos muito E- felizes e muito obrigada. Ai, que demais. Eu adorei estar aqui com vocês também. Vocês são umas queridas. Adoro poder ter projetos junto com vocês e a gente tá sempre se apoiando, sempre se cuidando umas às outras. Foi demais. Obrigada. A gente aprende bastante contigo e espero que vocês também tenham aprendido e curtido, né, tanto o conteúdo dessa mulher empoderada que é a Roberta. Segue, compartilha, se inscreve no nosso canal. Esse vídeo vai estar, então, aqui no YouTube da SMT e muitos outros conteúdos também de pessoas inspiradoras como a Roberta. Em seguidinha já vão aparecer aqui pra vocês, tá? Muito obrigada por nos acompanhar e até o próximo episódio. Tchau! Tchau!